Isso aí é um erro que eu acho que é idiota mesmo, porque não é um problema só do teste, né. A gente acaba fazendo as coisas de um jeito lá na nossa aplicação e leva os maus hábitos, as más práticas para dentro do código do teste. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui, que eu acho que ilustra bem isso que eu estou falando. Olha só, eu tenho um método aqui de teste chamado calcular com erro. E aí ele invoca aqui uma classe, que é essa classe aqui reserva, que ela tem um método calcular. Vamos ver o que esse método calcular faz, ó. Já é um método aqui com vários parâmetros, né, um pouco complicado aqui, mas já é um nome que é um pouco genérico demais, né, calcular. E eu sei que às vezes você aprendeu em alguns lugares ou em artigos ou em práticas de clean code para você não ficar colocando contexto no nome das coisas, né. Se é uma classe de reserva e chama calcular, você já imagina que é calcular a reserva. Então, não precisaria colocar aqui calcular reserva, mas só calcular também pode ser um nome genérico demais, fica difícil de entender, porque calcular pode ser calcular qualquer coisa, né. E aí se você coloca um nome desse aqui, você vai colocar calcular é um hábito, né, você vai colocar calcular na reserva, você vai colocar calcular no pedido, e quando você for, ler o seu código, ou até testar o seu código, você vai ver que isso começa a pesar um pouco. Aqui, talvez já devesse, melhorar um pouco. Então, o fato de você ter nomeado o método da classe com calcular, um nome genérico, automaticamente acaba fazendo você levar isso para o teste também. E aí aqui no teste você vai colocar aqui, ó, se eu quero testar calcular com erro, eu vou colocar o nome do método aqui, ó, calcular com erro. E esse nome também é genérico demais, porque ele não fala nada sobre o teste. Ele só fala calcular com erro. Enquanto você está programando esse teste, na sua cabeça faz muito sentido. E você está entendendo tudo. O grande problema é que esse código aqui, depois que você comitar, vai parar lá no repositório. E todo mundo do seu time vai mexer no mesmo lugar que você mexeu. E enquanto eu estou dando manutenção, eu acabei de pegar esse código a primeira vez, vou corrigir um bug, ou vou fazer uma nova feature, eu não sei direito o que você estava pensando. Eu não tenho contexto do raciocínio que você tinha na época. Então, quando eu olhar isso aqui, eu não vou entender por que, que você nomeou isso com calcular. É calcular o quê? Com erro? Qual é o erro?